Ribeirão Preto passa por diferentes problemas de prestação de serviços municipais e todos os casos estão ligados por um mesmo motivo: contratos públicos. Falhas no serviço de iluminação pública, postes apagados, reclamações não atendidas e lentidão para o investimento em lâmpadas melhores e mais modernas. Uma avenida inteiramente restaurada, mas que no prazo de 1 ano já apresenta todo tipo de problema: alagamentos, pedras soltas, buracos e afundamentos no solo, além de um visual sujo e mal cuidado. Uma crise no serviço de proteção à infância. Crianças e adolescentes que foram tiradas de uma casa de acolhimento repleta de irregularidades e agora foram encontradas em situação degradante em outro imóvel administrado por uma entidade terceirizada. Até denúncias de agressões foram registradas. O que pode haver em comum entre 3 casos aparentemente tão diferentes? Os contratos públicos. Uma prefeitura não tem pessoas e nem estrutura suficiente para prestar todos os serviços que uma cidade precisa. Então, grande parte dos trabalhos são contratados. O governo precisa abrir uma concorrência, dar chance para quem pode oferecer as melhores condições e então firmar um acordo com a empresa, grupo ou entidade vencedora. Mas a responsabilidade não termina por aí. A qualidade do serviço sempre será cobrada do poder público. É o que acontece no caso das denúncias envolvendo a Casa de Acolhimento Saica 4. A Prefeitura diz ter fiscalizado, mas o Ministério Público afirma que o contrato nem deveria ter acontecido. O poder público tem a obrigação do quê? De fiscalizar com quem vai firmar esse termo. Ver os antecedentes dessa OSC, os locais onde ela prestou serviço, como ela contrata o pessoal. Já vinha recebendo denúncias a respeito de maus tratos com relação aos adolescentes, dos servidores com relação às crianças, inclusive com agressões físicas, verbais, tudo isso documentado, razão pela qual foi instaurado o inquérito civil. Então, não é novidade isso aí para o Ministério Público, os fatos que vieram à tona, não dessa maneira. Já o contrato que envolve o restauro da 9 de julho traz uma complexidade maior. É que ele foi realizado pelo prefeito anterior. Chegou a ser questionado pelo governo do estado, que inclusive cortou o envio de verbas. Mas a conclusão dos trabalhos se deu sob a responsabilidade de uma nova administração, a de Ricardo Silva, que não pode deixar de assumir e nem tampouco demorar para tomar decisões. Como a obra tem 5 anos de garantia, a empresa responsável está fazendo reparos. Mas até agora eles não abrangem todos os problemas e estão limitados ao trecho de um quarteirão. A prefeitura não gostaria dessa saída judicial, mas é uma possibilidade. Se a gente não encontrar uma solução definitiva, se a gente ficar enxugando gelo, o tempo está passando e a gente quer que a avenida fique bonita e com um piso estável, infelizmente a gente vai ter que acabar indo pelo lado judicial. Creio que o Ministério Público deveria entrar com uma ação civil pública pedindo multa diária, liminar diária para que a empresa refaça o serviço, que eu estou vendo que a administração pública daí está meio malemolente, está meio tranquila, tá? Normalmente editais viciados colocam somente a questão do preço como um fator de disciplinamento. Quem tiver o melhor preço ganha. Mas no momento que você coloca um edital com técnica e preço, aí quem é empresa ruim ou organização terceiro setor ruim sai correndo dos editais. Outro contrato que foi herdado do governo passado é a parceria público-privada da iluminação pública. Hoje a concessionária Conecta acumula 2.000 chamados da população que não foram atendidos. As 2 primeiras etapas do acordo com a prefeitura para a modernização dos postes não foram cumpridas também. E a prestadora do serviço já afirma que precisa de mais dinheiro. Se a empresa não cumprir essa obrigação no prazo de 30 dias, conforme ela assumiu a responsabilidade, a prefeitura deveria rescindir o contrato, porque esse é um problema já recorrente de um certo tempo e se ela não cumprir nem nesse prazo de 30 dias que ela assumiu, fica difícil a continuidade do contrato. E no caso da iluminação pública, já convocaram, diminuir os prazos que a prefeitura tem dado à empresa de iluminação pública, ao mínimo legal, e já julgar e rescindir esse contrato. E já contratar uma outra empresa por dispensa de licitação para gerir a administração pública até que aconteça um novo projeto, um novo processo licitatório. De fato, o tema contrato público não é dos mais fáceis e nem costuma atrair muito a participação do cidadão.
Mas os efeitos dos acordos problemáticos, descumprimentos de prazos, falta de fiscalização e tudo mais impactam diretamente cada morador da cidade. Quem sustenta qualquer contrato não é o prefeito, nem os secretários e nem os vereadores, mas sim o pagador de impostos. Todo governo que não se dispôs a, no primeiro ano, fazer uma investigação de contratos, no segundo ano de administrações municipais, já está apanhando. Já está sofrendo um grande revés da opinião pública. E não adianta ficar no TikTok, não adianta ficar na rede social, porque a população está cansada de redes sociais, ela quer resultados práticos, ela quer gestor que entrega. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Seguimos falando sobre esse assunto, agora com Igor Lorenzato, cientista político, a quem eu agradeço desde já pela presença aqui mais uma vez. Igor, tanta tecnologia, tanta informação, hoje é até mais fácil ter conhecimento, participar da vida pública, mesmo em assuntos tão burocráticos como contratos públicos, que influencia diretamente o nosso dia a dia, né? Ótima tarde a você. Sim, boa tarde a todos. A tecnologia ela mudou o jogo, né? Hoje qualquer cidadão acessa portais de transparência, tem dados abertos e acompanha a execução de um contrato em tempo real, até pelo celular, né? Uma coisa impensável há 15 anos atrás. Mas a gente precisa separar duas coisas, né? O acesso à informação não é a mesma coisa que fiscalização, né? O dado está aí e o que falta é um hábito cívico da gente de olhar para um contrato público como quem olha para a própria conta bancária, né? Afinal, é um imposto nosso que financia todas essas obras. A tecnologia ela barateou o custo de vigiar, mas agora a sociedade tem que querer vigiar. E só pontuando aqui que nós procuramos a prefeitura, tá, pessoal, para se manifestar com relação a... A prefeitura não se manifestou até o fechamento da nossa edição, então nós procuramos a prefeitura não se manifestou. Agora, Igor, fica aí também uma cobrança por parte dos vereadores, né? Porque os vereadores se preocupam muito em fazer leis, mas parece que se preocupam pouco em fiscalizar esses contratos que têm uma grande importância para a cidade. Exatamente, né? A Constituição, ela dá ao legislativo duas funções, legislar e fiscalizar, né? Mas no Brasil a gente tem uma obsessão de medir o vereador pela quantidade de projeto que ele apresenta. Mas a gente tem um excesso de lei e tem déficit de fiscalização. O vereador é um agente político, um agente público mais próximo do cidadão e o papel mais nobre dele é traduzir o orçamento e auditar contratos, né? E não produzir uma norma, uma lei que ninguém vai cumprir. Veja a própria iluminação pública, como é a da matéria aqui. Foi a Câmara, por meio de uma comissão de investigação, que passou a apurar o contrato, né, dessa parceria público-privada. Esse é o trabalho. O melhor vereador não é o que mais legisla, né, mas é aquele que fiscaliza com rigor. Igor, chama atenção também um outro aspecto, né? Porque o prefeito Ricardo Silva criticou muito a gestão passada, a gestão do Duarte Nogueira, mas parece que não tem apresentado soluções eficientes para evitar essas mesmas críticas que agora estão recaindo sobre o governo dele. Rapidamente, por favor, Igor. Apontar a herança recebida é legítimo e até saudável, eu diria, mas dá transparência, né, para aquilo que ele encontrou nos cofres e nos contratos. Mas em política, né, a crítica ela tem um prazo de validade. Essa foi uma eleição decidida apertada, né, e o eleitor ele não vai remunerar o que aconteceu no passado. Primeiro ano de gestão, o problema ele deixa ser do Nogueira, do antecessor, e vai passar a ser de quem está governando. A régua, a partir de agora, não é de quem foi a culpa, mas sim qual a solução. Agradeço sempre a sua presença aqui, Igor Lorenzato, cientista político. Um abraço e até a próxima oportunidade, Igor. Bom fim de semana para você. Obrigado, um abraço a todos.